Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Laécia Kelly. Nós vamos continuar o nosso módulo do primeiro ano e hoje nós vamos introduzir a citologia. Bom, a citologia é a parte da biologia responsável pelo estudo da célula. Nós temos aqui a palavra citologia, logia representa estudo e cito, célula. E ao estudar a célula, nós estudamos de fora para dentro. Quem reverte externamente a célula é a membrana plasmática, e alguns modelos foram propostos para tentar explicar como seria essa membrana, né? O primeiro modelo foi de Dawson e Daniele, 1954, ficou conhecido como modelo sanduíche, onde é observado no modelo dele, que é esse número 1 aqui, duas camadas de fosfolipídios. Nós temos aqui uma camada e em cima nós temos a segunda camada. Para quem não lembra, o fosfolipídio, eu já expliquei isso lá na aula, tanto na aula sobre a água e também na aula de lipídios. Ele possui uma cabeça e duas hastes de ácido graxo. Essa cabeça, ela é uma região polar e as perninhas lá, região apolar. Essa região polar, ela é chamada de hidrofílica. Naquela aula sobre água, eu delimitei cada termo desse, né? Hidro representa a água e filha, amiga. Então, possui afinidade com a água ou se liga com a água. Nessa região apolar, chamada de hidrofóbica, onde hidro representa a água e fobia tem medo, tem aversão à água. Então, ele coloca nesse primeiro modelo, que é o modelo sanduíche, as cabeças elas ficam voltadas para o meio externo, para a periferia, enquanto que as perninhas ficam voltadas para si, indicando que aí no meio não possui água, ou pelo menos ela tenta repelir essa água para as extremidades. As proteínas elas ficariam apenas na periferia, como se fosse o pão do sanduíche e o fosfolipídio como sendo o recheio. Com o aperfeiçoamento do microscópio, principalmente o microscópio eletrônico, o Nicholson e Singer, no ano de 1972, criaram um segundo modelo, que é o do mosaico fluido. Esse modelo aqui que eu estou chamando de número 2. No modelo mosaico fluido, também a gente observa as duas camadas de fosfolipídios, onde na parte externa, tanto no meio extracelular, voltado para fora da célula, como no meio intracelular, que é dentro da célula, você observa aí as cabeças, região que polar. E nessa parte do meio, na parte mesmo intramembranosa, a gente observa as perninhas de ácido graxo, região hidrofóbica ou apolar. Além dos fosfolipídios, possui também na membrana colesterol. Tá? Ele faz parte da membrana das células, principalmente das células animais. Possui também proteínas, e essas proteínas, diferente aqui do modelo sanduíche, onde elas ficam voltadas apenas para a periferia, não, as proteínas elas ficam mesmo integrais, elas atravessam de um lado a outro da membrana. E essas proteínas, elas podem se movimentar lateralmente, dando assim uma aparência de fluidez. Por isso aqui, mosaico fluido. Esse termo mosaico porque a gente observa que são várias peças encaixadas, formando um todo, que é a membrana plasmática. Algumas proteínas, elas só são periféricas, né? Elas não atravessam de um lado a outro, e essas proteínas geralmente elas ficam fixas às proteínas integrais. Essas proteínas integrais também recebem o nome de permeases, porque elas estão ali para permitir a passagem de algumas substâncias. Fora da membrana plasmática, apenas no meio extracelular, é observado a presença de glicídio, né, de açúcar.
Esse açúcar ele pode vir unido à proteína, que é a glicoproteína, ou ele pode vir unido aos fosfolipídios, formando os glicolipídios. Essa camada de açúcar aqui para fora da célula é chamado de glicocálix. Nós vamos já ver a função do glicocálix. Algumas funções aqui da membrana. Ela separa a célula do meio externo, muito bem, e impede que o citoplasma extravase, que o citoplasma vaze, todo o conteúdo do citoplasma se perca para o meio extracelular. E ela também é semipermeável e seletiva. Nós também podemos dizer que ela tem uma permeabilidade seletiva. Como assim? Ela faz um controle, não é tudo que está fora que entra na célula e também não é tudo de dentro da célula que ela libera. Então, ela existe esse controle e nós vamos ver já já através dos transportes. O glicocálix, como eu falei ainda há pouco, é essa camada externa de açúcar, serve para reter os nutrientes próximo à membrana, caso essa célula precise de algum nutriente, então já está bem próximo ali, só vai agora permitir a entrada desse nutriente. Serve também para identificar outras células do mesmo tecido, né, que é para permitir uma adesão entre elas, serve então para reconhecimento. Eu coloquei essa figura aí do lado do espermatozoide, ovários e o óvulo. Como são células, então, possuem membrana e para fora dessa membrana existe esse glicocálix. Um espermatozoide, ele só vai fecundar um óvulo se esse açúcar for igual. Então, existe um reconhecimento e existe uma adesão. Eles agora se unem. Aí sim o espermatozoide consegue adentrar no óvulo. Então, a gente pode afirmar que o espermatozoide humano, ele só consegue fecundar o óvulo se for de um humano, se for da mesma espécie. De uma outra espécie não existe esse reconhecimento, porque os açúcares são diferentes, as proteínas são diferentes. Olha como Deus faz as coisas perfeitas. Além de promover maior resistência, é uma resistência extra para essa membrana, essa camada de açúcar nessa parte de fora. Vamos ver como ocorre essa passagem de substâncias pela membrana. Nós chamamos isso de permeabilidade seletiva. E o transporte pode ser de dois tipos, pode ser passivo ou ativo. No transporte passivo, uma substância ela se move de uma região onde ela está mais concentrada para onde ela está menos concentrada. E nesse caso, não há um gasto de energia para ocorrer o deslocamento. No transporte passivo, ele pode ocorrer tanto por difusão como por osmose. Nós vamos estudar o transporte passivo por difusão. E ele pode ser dividido em simples ou facilitado. No transporte passivo por difusão simples, ocorre a presença aqui dos fosfolipídios, é na presença dos fosfolipídios que passa o oxigênio, o gás carbônico e água diretamente pela camada de fosfolipídio, não gasta energia e passa da onde está mais concentrado para onde está menos concentrado. Essa diferença de concentração a gente chama de hipertônico e hipotônico. Tônico significa concentração e hiper significa muito. Então, nós temos aqui o sinal de mais, indicando que está mais concentrado. E o hipotônico, tônico representa concentração e hipo representa pouco. Então, eu vou colocar aqui o sinal de menos. Aqui o sinal de mais, o sinal de menos. O que está acontecendo? O soluto é qualquer substância que em contato com um solvente ele se dissolve. Pode ser, aqui no caso, o oxigênio e o gás carbônico representam o soluto, que são substâncias que se dissolvem na presença da água, certo? Então, ele passa do meio que está mais concentrado para onde está menos concentrado. Não gasta energia para fazer isso. Nós temos aqui, para simbolizar, ou para melhor exemplificar,
nós temos aqui um recipiente com água e aqui eu coloquei alguma substância que em contato com essa água ela se dissolve. Pode ser sal, pode ser açúcar, pode ser uma pedrinha de naftalina, por aí vai. Temos vários aqui de exemplo, né? Com o passar do tempo, essa substância que estava concentrada só numa região, ela começa a se espalhar, com a finalidade de agora igualar concentração, tornando o meio agora isotônico. Então, saiu do local que estava mais concentrado e foi para o local que estava menos concentrado. Essa região ainda não tinha aquela substância. Agora ela está por igual dissolvida nesse líquido. Aqui, para exemplificar, nós temos fora da célula, no meio extracelular, alguma substância que ele colocou aqui só em forma de bolinhas. Aqui eu tenho um local onde está mais concentrado, ou seja, está hipertônico, maior concentração, e pela camada de fosfolipídio, pelo fosfolipídio, essa substância saiu do local onde estava mais concentrado para onde estava menos concentrado. Então, vai agora entrar na célula. Esse aqui é o meio intracelular. É assim que acontece, por exemplo, com o transporte de oxigênio e gás carbônico pela hemácia. A célula, ela depende muito do oxigênio. A todo momento o oxigênio ele está entrando. Então, fora da célula, existe uma maior concentração de oxigênio do que dentro. Então, a tendência é entrar. Por que que dentro é menor a concentração? Porque a todo instante a célula ela está respirando, está consumindo esse oxigênio e liberando o gás carbônico. Como o gás carbônico, a tendência é ele se concentrar dentro da célula, porque é lá que ele é produzido, então ele está em maior concentração. E em maior concentração dentro da célula, ele sai. Então ele saiu do local onde ele estava mais concentrado para onde estava menos concentrado. Então, o oxigênio, a tendência é entrar e o gás carbônico, a tendência é sair. Agora, no transporte passivo por difusão facilitada, ocorre através das proteínas permeases, que elas se deformam para permitir a passagem de substâncias maiores, como no caso aminoácidos, que são os monômeros das proteínas, glicose e sais minerais. Então, essas substâncias, elas vão passar através da proteína permease e não pela camada de fosfolipídio. Pela camada de fosfolipídio passa, no caso, é a difusão simples, não é isso? E pela proteína permease, a facilitada. Também sai de um local onde estava mais concentrado para onde estava menos concentrado. Resumindo, nós temos uma tabelinha aí explicando, né? Diferenciando a difusão simples da facilitada. Vamos para a osmose. A osmose é a passagem de água, só que ela é o inverso da difusão. Enquanto que na difusão é do mais para o menos, a osmose é do menos para o mais. O que se passa? O solvente. E quem é o solvente natural e universal? A água. Então, é a água agora que é transportada de um lado para o outro. Nesse exemplo do copo, a gente observa que as bolinhas pretas são água e foi colocado de um lado mais açúcar do que o outro. E bem no meio do copo tem uma membrana semipermeável, digamos que seja o papel celofane, que faz muito bem esse papel, de ser uma membrana semipermeável. Então, como aqui desse lado, que eu vou chamar de lado B, esse de lado A, o outro de lado B. Como o lado B está em maior concentração, né, o meio hipertônico, ele possui mais açúcar do que o meio A, que no caso é o meio hipotônico, a água agora ela vai sair do local onde ela estava menos concentrada para onde ela está mais. Olha como é que ocorre a osmose. Ela é o fenômeno inverso da difusão. Na osmose sai do meio menos para o meio mais. Então você observa agora um desnível, né? O volume de água do lado A diminui. Para onde que foi essa água? Foi para o lado B.
a fim de equilibrar, de tornar o meio isotônico. É muito observado isso em temperos de salada, e muitas questões tratam disso. Você tempera uma salada, com o tempo, se ela não for consumida logo, você observa a desidratação das folhas, desidratação do tomate, por exemplo. Por quê? O que aconteceu? Digamos que essa seja a célula do vegetal. Por fora da célula nós temos um maior volume de sal do que no meio intracelular. O que é osmose é a passagem de solvente do meio menos para o meio mais. Como aqui está mais concentrado do que dentro, a tendência é a água sair. E se a água está saindo, ela está desidratando o vegetal. Nós temos a explicação das hemácias. Muito cuidado, isso gosta de cair em questões de prova, tá? Nós temos aqui a hemácia, ela foi retirada do sangue. No sangue tem uma determinada concentração de sal e ela foi colocada em 3 situações. Numa solução isotônica, iso representa igual, quer dizer, possui a mesma concentração de sal do ambiente onde ela foi retirada. Ela foi retirada da onde? Do sangue. Então, essa água aqui, ela tem a mesma concentração de sal do sangue. Depois foi pega uma outra hemácia, foi colocado numa substância de menor concentração, ou seja, hipotônica, e uma terceira hemácia e ela foi colocada numa solução de maior concentração, hipertônica. Quando ela foi tirada do sangue e colocada no meio, que tem igual concentração ao sangue, não acontece nada com a hemácia. Se entra alguma quantidade de água, essa mesma quantidade também sai. Se entra 2x quantidade de água, sai 2x quantidade de água. Já no meio hipotônico, por que a hemácia aqui ela espocou, vamos dizer assim, né? Porque ela possui maior concentração de sal em relação ao meio, o meio tem menos sal. E o que é osmose? É a passagem de água do menos para o mais. Então, o meio tem menos, dentro dela tem mais. Então, a água, ela só entra, a membrana plasmática, ela suporta até determinado volume. Se ainda continuar entrando água, ela vai espocar. Nesse caso, a membrana plasmática, ela sofreu uma lise. Uma lise significa uma quebra da membrana. A hemácia, ela morre, sofre uma hemólise. Como eu falei, lise significa quebra e hemo da hemácia. A hemácia sofreu uma destruição, uma dissolução. Ou então a gente pode chamar isso de plasmoptise. Na plasmoptise, nós temos uma expulsão, né, do conteúdo de dentro da hemácia. Já que na terceira solução, que é a solução hipertônica, você observa que a hemácia, ela murchou. Por quê? Aqui nós temos uma maior concentração de sal, lembra que o meio ele é hipertônico em relação à hemácia. E por osmose, o que é osmose? Passagem de solvente do menos para o mais. Onde tem menos? Dentro da hemácia. Onde tem mais? Fora da hemácia. Então ela perde água. Ela está se desidratando, né? Vamos dizer assim. Ela perdeu água, murchou, né? O certo termo é crenou, né? Ela ficou crenada. A célula vegetal também se comporta da mesma forma, só que na célula vegetal você não tem a destruição da célula por causa da parede celular, que é bem rígida. É um polissacarídeo, né? A celulose, que não permite que a água entre e arrebente essa célula. Agora a gente vai estudar o segundo tipo de transporte, é aquele que gasta energia, o transporte ativo. Nesse caso, ele ocorre contra o gradiente de concentração, por isso que a gente diz gastando energia, né? No sentido contrário. Ele é no sentido contrário à difusão. A proteína, ela vai mudar de forma, ela se abre, permitindo a entrada de determinada substância. Depois, essa mesma proteína, ela se abre para dentro da célula, quer dizer, na face oposta, e solta a substância do outro lado da membrana. Essa
passagem de substância pela proteína permease ocorre gastando-se a energia, e na célula essa energia é chamada de ATP. Por isso que aqui você está vendo esse símbolozinho, né? O ATP significa adenosina trifosfato. Mais à frente a gente vai entender o que seria esse ATP. Existem vários tipos de transporte ativo, mas o mais conhecido é a bomba de sódio e potássio. E vamos entender como ocorre esse tipo de transporte. Você está observando que a concentração de sódio, que é o símbolo químico aqui, o Na, é menor dentro da célula do que fora. Se fosse um fenômeno de difusão, onde ele está mais concentrado? Fora. Então, por difusão, ele passaria para dentro. Só que a célula ela não quer sódio. Sódio é sal. E o sal a gente viu que ele puxa a água. Como a membrana plasmática ela tem determinada flexibilidade, se ultrapassar aquilo ocorre a lise e a quebra com a morte da célula, então ela rejeita, ela tenta expulsar a menor quantidade que ela tem. Ela tem mais concentração fora de sal do que dentro. Então ela tenta expulsar, ela empurra, ela perde energia para fazer isso. Já o potássio, a gente observa que a concentração de dentro da célula, né, do citoplasma, é maior do que fora. Se fosse por um processo de difusão, pelo fato dele estar mais concentrado dentro, a tendência é ele sair, mas a célula ela gosta de potássio. Ela usa o potássio de várias formas, na respiração, na hora da substituição de uma organela que foi destruída, né, a regeneração de outras organelas, principalmente os neurônios, né, utilizam muito potássio nas sinapses nervosas. São termos que a gente vai estudar e vai conhecendo aos poucos, tá? Não se apavorem ainda. E para encerrarmos, né, para o vídeo não ficar muito extenso, nós temos o transporte em massa, que pode ser por fagocitose e pinocitose. Esses termos eu falei lá no reino protista, quando eu falei dos protozoários, né? A forma de alimentação dos protozoários, principalmente da ameba. Então vamos lá, relembrar. A citose significa célula e fago representa comer. Então, quando é uma partícula sólida, a célula ela vai abraçar essa partícula, emitindo esses falsos pés. Vamos observar como acontece aqui nessa ameba. Nós temos aqui uma partícula sólida e ela vai começar a projetar falsos pés, que são chamados de pseudópodos. Podos representa pés e pseudo falso. Então, ela abraça esse alimento. Isso é a fagocitose, por ser uma partícula sólida, quer dizer, ela está comendo. Essa partícula agora, ela vai se envolver de membrana plasmática e nela vai atuar os lisossomos, né, destruindo esse alimento aí. Nós chamamos de vacúolo do fagossomo. Aquilo que não foi digerido, a célula vai expulsar, que é a chamada plasmocitose, né? A forma de defecação da célula, ou simplesmente exocitose. Citose, célula, e exo significa para fora. Na pinocitose, citose representa célula e pino bebê. A célula vai beber. Para isso, ela invagina a membrana. Então, digamos que aqui seja a ameba, nós temos partículas bem pequenas, então ela não vai abraçar por pseudópodos, ela vai simplesmente invaginar aqui a membrana. Então, a membranazinha aqui, ela desce, a membrana plasmática, ó, invaginou, para formar um suco por onde vai descer essas partículas líquidas. Depois ela fecha aqui. Então, a forma dela beber é por invaginação. A membrana plasmática, ela entra. E a forma de comer é abraçando o alimento sólido por pseudópodes. Ok, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Tchau.